Boa noite a todos. Estamos de volta, mais uma explanação do Evangelho, da doutrina dos Espíritos. Esta noite nós falaremos um pouco sobre a vida em família e os laços de parentesco. Depois de uma experiência que a gente teve esses dias, a gente pensou em trazer exatamente essa temática para que a gente possa compreender a importância de se ter família, e como nós podemos trabalhar esses conhecimentos que a doutrina espírita nos traz para exatamente mudar a situação em que nós nos encontramos, a que nós encontramos no mundo, e que necessita exatamente de uma mudança de comportamento, de atitude e uma compreensão não só do Evangelho, do seu capítulo 14, que a gente vai falar um pouco também, mas também do que os Espíritos nos dizem, do que significa e o que simboliza a família. E nós começamos com a questão do Livro dos Espíritos, que está exatamente na Lei de Sociedade, a questão 775, quando Kardec pergunta aos Espíritos para a sociedade, qual seria o resultado do afrouxamento dos laços de família. E aí os Espíritos respondem que haveria uma recrudescência do egoísmo. A palavra é estranha, não é recrudescência, mas ela significa exatamente, seria a maior intensidade do egoísmo, ou seja, se a sociedade ela afrouxar esses laços de família, nós corremos o risco de aumentar exatamente o egoísmo. E hoje nós nos deparamos na sociedade com, a gente estava dando uma olhada, mais de 10 tipos de família. A gente falava no passado sobre a questão da família tradicional, mas hoje nós temos uma série de famílias constituídas e definidas por lei, ou aquelas que são aceitas, pela questão cultural, pela questão social, mas nós não vamos adentrar em todas, porque só falar sobre esses 11 tipos de família, nós já seria outra palestra e exigiria de mim um conhecimento de história, de sociologia, parte cultural que nós não temos. Então nós vamos nos ater a falar especificamente o que a doutrina nos traz para essa composição. Então Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, ela diz que a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Então a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. E nesses tempos de pandemia, a gente está vendo muitas pessoas reclamando de ter que ficar em casa, famílias que às vezes se desagregam. Eu acredito que, na verdade, as famílias já vinham deterioradas, e o fato de, às vezes, não se conhecerem, não conviverem durante muito tempo, fazer com que se mantesse aquela aparente tranquilidade. A partir do momento que se convive com mais frequência, que a gente às vezes até é apresentado para a nossa família, então começa a perceber as diferenças entre uns e outros, e a gente vendo uma pesquisa da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e de Outras Drogas, nós tivemos um aumento considerável do uso de álcool durante essa pandemia. Então, muitas pessoas, para, digamos assim, se conseguir estar naquele ambiente, precisar estar se envolvendo, e até, digamos assim, algumas pessoas vão sair dessa pandemia viciadas, tendo um alcoolista precisando fazer tratamento, porque estão exagerando, ao invés de, como disse Joana de Ângeles, procurar nesses instantes manter essa base familiar, ou seja,
melhorar essa base familiar, agregar mais valores entre aquelas pessoas. E a gente vê também muitos pais reclamando dos filhos, então eles estão percebendo que educação deram aos seus filhos, né? Na verdade, assim, a gente tem filho e de repente entrega na escola, uma pessoa que cuida, e agora tá pandemia, todo mundo em casa. Então eu que vou cuidar dos meus filhos. Então de repente eu percebo qual foi a educação que eu dei para os meus filhos. Se eu dei uma boa educação, eu não vou ter tanto trabalho, tanto do que reclamar. Mas muitas pessoas estão desesperadas porque não sabem às vezes o que fazer com os seus filhos. Então a ideia de Joana é exatamente o que? Tudo parte, né? Toda a organização da nossa sociedade se ergue a partir de uma família. Se hoje nós nos deparamos com tantos tipos de família, e se hoje nós nos deparamos com tantas situações que, se nós analisarmos apenas por uma questão material, nós não conseguiríamos explicação. Tipo, o pai tira a vida do filho, um filho que tira a vida do pai, né, irmãos que se matam. Então, se nós analisássemos a vida apenas, se nós analisarmos, na verdade, a vida apenas pelo lado material, nós não conseguimos entender como seria permitido seres se unirem em um lar, né, em um ambiente familiar, para se matar. Então, somente quando nós passamos a visualizar não só a questão física, não só a questão material, mas principalmente a questão espiritual, nós começamos a desvendar essas coisas que aparentemente parecem aberrações, mas na verdade não é o mal criado por Deus, porque Deus não criou o mal, mas é o mal do próprio homem se revelando através das suas atitudes. Então, no livro O Consolador, Emmanuel é questionado, né, qual seria a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra. E aí ele nos responde que a melhor escola ainda é o lar, onde as criaturas devem receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino, eles propriamente no mundo, eles podem nos instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. E muitas vezes a gente vê realmente isso, né? As pessoas recebem uma escola, vão para a escola para ter conhecimento. Enquanto que a base, o caráter, a base educacional dele, no sentido de caráter, isso ele leva de casa, através dos exemplos, através da cobrança, da disciplina que os pais impõem. Então, por isso, quando eu falei em relação a pais às vezes estarem hoje desesperados, exatamente por isso, porque você não soube educar, você não soube dar regras, você deixou livre aquela criança, né, que é adolescente, para fazer o que ele bem entende. Então chega um momento, nesse momento, eu tenho que cuidar. E aí eu, de repente, me deparo com uma situação, poxa, fui eu que dei essa educação a essa pessoa. Então, na verdade, os estabelecimentos de ensino, eles têm sua função de trazer o conhecimento. Mas quem dá educação, quem ensina a sermos, né, pessoas corretas, a termos caráter, é exatamente isso que a gente leva da nossa casa. Então, por isso que tem aquele ditadozinho que diz assim, costume de casa vai à praça, e na verdade é isso, né? Às vezes a gente se depara com algumas situações no ambiente de trabalho, que a gente fica olhando assim, digamos, você tem uma cadeira que você usa a parte de encosto, que seria para você encostar as costas, né, para sentar, e você coloca os pés onde você deveria sentar. Então você não está... Veja que tipo de educação essa pessoa recebeu. Então isso ela não aprendeu na instituição, ela aprendeu em casa. É comum, então eu vou onde eu estiver, eu acho que eu tenho o direito de fazer da forma que eu quero, não respeitando que outra pessoa que for sentar naquela cadeira vai sujar a sua roupa, mas eu não estou nem aí, né? Então, um livro bem interessante de Rodolfo Caligares, ele trabalha a terceira parte do Livro dos Espíritos, chamada As Leis Morais. Ele fala exatamente que a família
é uma instituição divina cuja finalidade precípua, primeira, consiste em estreitar os laços sociais, ensejando-nos o melhor modo de aprendermos a amarmos como irmãos. Apesar de nós colocarmos que o Brasil ele tem hoje uma composição de em torno de 83% da população se coloca como cristã, e aí nós nos colocamos como irmãos, todos somos irmãos, mas quando a coisa pesa para o lado consanguíneo, a gente às vezes esquece que uma pessoa que não é da minha família é meu irmão também. Não é irmão consanguíneo, mas é um irmão espiritual. E aí, o que é que Deus fez? Já que nós não conseguimos nos amar, uns aos outros como irmãos realmente, valorizando o outro, independentemente da questão consanguínea ou não, nós precisamos ter esses pequenos núcleos, como ele coloca aqui, esses grupos que vão estreitando exatamente esses laços sociais, ou seja, respeito, compreensão, entendimento. Então é a partir daí, dessa convivência, no dia a dia, que vai fazendo com que nós vamos nos entendendo, aprendendo a nos amar, naquele núcleo pequeno, e depois, como os próprios Espíritos nos dizem, nós vamos sendo espalhados de acordo com a nossa condição evolutiva, a nossa capacidade de agregar em outros ambientes que estão às vezes desagregados, eu vou sendo colocado nesses ambientes para essa melhoria. Como ele diz aqui, ensejamos o melhor modo de aprendermos a amarmos como irmãos. E tem um pequeno parágrafo do livro Estudos Espírita, que é outro livro de Edivaldo, que fala pelo Espírito Joana de Ângeles, que ela fala assim, que a família, em razão disso, é o grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Então veja só, a família é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados em compromisso inadiável para a reparação, graças, essa questão contingência, ou seja, a possibilidade reencarnatória. Então, somente a partir de uma visão reencarnatória, nós conseguimos entender o que eu coloquei inicialmente, a questão digamos assim, dos assassinatos, dos problemas, das diferenças que existem às vezes dentro de uma família. Se nós analisássemos somente pela questão material, realmente ficaríamos restritos, assim, aquela resposta que muitas vezes diz assim, quando a gente não consegue uma resposta mais racional, muita gente diz assim, porque Deus quer. E na verdade Deus não nos criou para o mal, Deus não nos criou para o sofrimento. Se algo está errado na minha família, se algo precisa ser mudado, então como é que se eu tivesse apenas uma única existência e eu fosse colocado exatamente num lar totalmente desarmonizado, onde haveria a possibilidade de uma série de problemas que não seriam resolvidos nessa existência. Qual a finalidade disso? Por que Deus criaria, de repente, famílias homogêneas, que você olha e não vê dificuldades, problemas, e outras famílias estão desorganizadas? Então, somente como Joana de Ângeles coloca aqui, somente através dessa possibilidade reencarnatória é que nós conseguimos entender por que eu estou naquela família, por que eu tenho que enfrentar essas dificuldades, por que é que está acontecendo isso. Mais do que a gente se apegar unicamente à questão do que está acontecendo, do problema em si, é o que eu posso aprender com essa dificuldade e o que eu posso fazer para que isso mude. Continuando, assim, uma questão que a gente, quando a gente fala dessa questão de reclamar às vezes de família, no livro de Emmanuel, um livro chamado Vida e Sexo, ele traz exatamente essa resposta para a gente, quando ele diz assim, que faço entender que é assim justamente que nós, os espíritos eternos, atendendo aos impositivos do progresso, nos revezamos na arena do mundo, ora envergando a posição de pais, ora desempenhando o papel de filhos, aprendendo gradativamente na carteira do corpo carnal
as lições do amor que nos só erguerá um dia em definitivo da terra para os céus. Então, às vezes a gente vê muito essa questão de nascer na família errada, né? Estamos na família errada. Eu em determinado momento realmente da minha existência, a gente parava assim, né, para se perguntar, e aí, a gente está nessa família, né, qual é o propósito, qual é a finalidade? E quando a gente vê esse texto de Emmanuel, quando ele fala exatamente dessa questão da gente, digamos, desempenhar esses papéis nesse revezamento, uma hora nós estamos na posição de pais, outra hora nós estamos na posição de filhos, e a gente entende exatamente isso. Ora, se eu hoje reclamo, né, da condição dos meus pais ou da condição dos meus irmãos nesse momento, né, como ele coloca aqui, eu preciso melhorar essa condição. Ou seja, mais do que eu simplesmente abandonar aquela família, porque eu acho que não é a minha família espiritual, né, não é a minha família verdadeira, mas eu procurar ir agregando valores e simplesmente procurando de alguma forma, de que jeito, né, sem impor, digamos assim, as minhas vontades ou aquilo que eu acredito ou que eu acho que é o correto, mas eu ir colocando e reorganizando essa família. Afinal de contas, no futuro eu vou receber essas pessoas que eu estou educando agora como os meus filhos, como os meus netos. Então, se eu já tenho essa certeza, e parece às vezes que a gente não tem essa certeza, que às vezes a gente educa as pessoas como se essas pessoas simplesmente fossem desaparecer da nossa vida. Ou então, digamos assim, quando a gente desencarnar, que a gente chegar no plano espiritual e formos nos preparar para uma nova existência, aí a gente diz assim, não, eu não gostei daquela família, eu quero outra, né? Eu quero uma família diferente, eu quero outro pai, outra mãe, eu quero outros irmãos. E na verdade nós sabemos que essas mudanças elas não acontecem a cada existência. Nós sabemos que a cada existência nós só mudamos de família ou nós somos colocados em outras famílias por uma necessidade ou porque às vezes nós já conseguimos resolver todas as pendências dentro daquela organização. Mas enquanto existir algo a ser resolvido, nós não vamos a cada existência sair mudando de família. Até algumas pessoas colocam assim, quando chegar no plano espiritual eu vou ter uma série de pais, uma série de mães. Não. Nessa existência, na próxima, e talvez em várias e várias existências, nós vamos continuar mantendo esse mesmo núcleo familiar. Até todas as situações necessárias serem resolvidas. Quando tudo for resolvido, então nós podemos ir, né, sair por outros locais, até porque nós somos uma grande família e como o Adolfo Caligares fala aqui, né, no início nós somos colocados nessa família para estreitar laços. E quando nós conseguirmos desenvolver esse amor a todos os irmãos, então nós podemos ir a outras famílias e não ter essa dificuldade. Joana também diz no livro Estudos Espíritas que a família tem suas próprias leis que consubstanciam as regras do bom comportamento dentro do impositivo do respeito ético, recíproco entre seus membros, favorável à própria harmonia que deve vigorar sob o mesmo teto em que se agasalham os que se consociam. Então, ela fala aqui exatamente em relação à questão de cooperação, de compreensão, a questão do respeito. Então, nós estamos numa família para desenvolver esse respeito que ela coloca, esse respeito ético. Eu até às vezes coloco em algumas explanações, em outro momento que a gente falou também sobre essa temática, mesmo que você não tenha uma simpatia ou digamos assim, o mesmo amor por todos os irmãos ou por todos os seus familiares, mas eu não consigo entender a questão de irmãos que não se falam, pai que não fala com filho, filho que não fala com pai, pai que não fala com a mãe. Assim, a gente tenta, a gente aceita, mas dentro do que ela coloca aqui, dessa necessidade de respeito, eu preciso aprender a conviver com as pessoas.
né? Eu preciso ter um respeito. A questão dessas brigas, às vezes você, quando ela fala a questão desse respeito em relação à cooperação, à compreensão, as brigas que se desenvolvem dentro dos lares por questões puramente individuais, ou seja, eu estou pensando apenas em mim, eu não estou pensando no conjunto. Eu estou pensando apenas em como eu me dar bem, em como eu ser feliz, independentemente das pessoas que estão à minha volta estão felizes também, ou não. Então, por isso que nós nos deparamos com tantas brigas, com tantas desavenças, com tanta desunião, às vezes, dentro do lar, porque as pessoas não conseguem respeitar a limitação e a condição evolutiva de que cada um que está ali está vivendo. Então, eu lembro que a gente falava outro dia no André Luiz, mais ou menos, sobre essa temática, e às vezes, digamos, eu tive uma possibilidade de estudar um pouco mais do que os meus pais. Então, hoje a gente já tem uma especialização, enfim, nós temos uma graduação melhor, nós temos um conhecimento melhor do que ele, falando do termo intelectualmente falando. Então, às vezes, o que é que nos acontece? Por nós termos essa condição, às vezes, intelectual melhor do que os nossos pais, às vezes nós esquecemos que nós chegamos a essa condição graças a termos esses pais que nos deram apoio, ou porque nós nos esforçamos para atingir esse objetivo. Mas isso não quer dizer que nós sejamos melhores do que eles. E essa condição, às vezes, de nos achar melhores do que nossos pais, é que nos faz, às vezes, nos sentir, de certa forma, às vezes, como eu coloquei, deslocado. Não, eu não tenho nenhuma simpatia com meu pai, nem com a minha mãe, porque eu sou intelectual. Então, na verdade, a gente precisa repensar, às vezes, isso, para não achar que nós somos melhores e, na verdade, moralmente, às vezes a gente tem tantos ainda defeitos a serem corrigidos, mas a parte intelectual realmente nós desenvolvemos, mas a parte moral nós precisamos também desenvolver. Então, por isso que ele coloca aqui, né, a Joana coloca essa necessidade de nos respeitar, de nos entender, de nos compreender, de aceitar as limitações do outro. Se ele só pode dar isso, é isso. Se ele está feliz na condição dele, então, tranquilo. Mas nós não vamos impor, de certa forma, as nossas vontades, porque aí a gente termina gerando brigas, desuniões, desavenças, e aí as famílias às vezes terminam se destruindo. Emmanuel fala no livro Vida e Sexo, né, um trecho do livro, que ele fala assim: é indispensável amar e desculpar, compreender e servir tantas vezes quantas se façam necessárias, de modo a que o sofrimento e a disenção desapareçam, e a fim de que, nas bases da compreensão e da bondade de hoje, as crianças de hoje se levantem na condição de espíritos reajustados perante as leis do universo, garantindo aos adultos, nas trilhas das reencarnações corredoras, a redenção de seus próprios desafios. Eu não estou me recordando se foi um escritor, foi algum espírito que é perguntado, né, qual a forma melhor de educar. E aí ele responde: não existem formas, só existe uma forma de educação, que é através do exemplo, né? Então, quando ele coloca essa questão das bases de compreensão, e é indispensável a gente sempre estar amando e desculpando, compreendendo e servindo, tantas vezes quantas se façam necessárias, é exatamente que, ao nós reajustarmos, ao nós conseguirmos, através do nosso exemplo, da nossa condição de moral, nós educarmos esses nossos filhos, esses filhos eles vão também educar os seus filhos de uma forma melhor e assim sucessivamente. Porque a pessoa que hoje nós encontramos na sociedade totalmente desajustada, um dia ela foi uma criança também, né? Por isso que há uma necessidade tão grande que a gente às vezes acha que não é importante, mas nós estudávamos um pouco de sociologia para que a gente entenda melhor a condição, não só a condição espiritual, mas a condição em que as pessoas às vezes são colocadas. Então, Emmanuel traz exatamente isso, a necessidade de que a gente procure a cada dia, né, no nosso convívio, com a nossa família, no nosso dia a dia, estar sendo o quê? Amando e desculpando.
né? Não é aceitando, digamos assim, os erros, mas é compreendendo, porque na verdade o mal que essas pessoas estão fazendo, elas estão fazendo mal a si mesmas, não estão fazendo mal ao outro. Então, por isso que ele coloca essa necessidade de compreender e servir, porque a partir do momento através do meu exemplo, através da minha conduta, eu vou estar reeducando essas crianças e, consequentemente, que são espíritos, digamos, numa composição física infantil naquele momento, mas são espíritos já que tiveram várias e várias existências, então eles já trazem uma condição, né, algumas ideias que precisam ser refeitas, né? Se for um espírito já em um determinado nível evolutivo, que já entende disciplina, que já entende regras, que já aceita de forma mais tranquila, ótimo. Mas se for uma criança rebelde, ali tem um espírito rebelde, que precisa ser reeducado, redirecionado na sua existência. E muitas vezes a gente se depara, né, quando eu falei de famílias, e uma família que tem crescido, né, tem aparecido muito, são as famílias homoafetivas, e algumas pessoas que são extremamente contra, né, quando se fala em adoção por homossexuais, e esquecendo que uma criança que às vezes foi abandonada e educada por um casal homossexual, ele veio exatamente de um casal heterossexual, como se o fato de ter uma condição hétero fosse uma família melhor do que uma família homo. Então a gente precisa ter uma visão diferenciada hoje em dia em relação a essa questão da família. Essa família tradicional que a gente estuda na Gênesis, né, do Adão e Eva e os filhinhos, e como a família tradicional, como a família patriarcal, e sendo essa a família correta, nós precisamos ter uma visão diferente e deixarmos de lado tanto os nossos preconceitos e aceitar o que está se aparecendo, né, essa condição diferente, e se essa criança ela vai ser bem educada, ela vai ser bem conduzida, que maravilha que ela não vai ficar solta no mundo sem uma orientação. E muitas pessoas, né, claro, sem conhecimento, exatamente, porque na verdade as pessoas falam de achismo, né, sem conhecimento, mas às vezes se diz assim, um casal homo, né, que forma uma família, adota uma criança, pode simplesmente abusar daquela criança. E a gente tem hoje as estatísticas, né, em torno de 87% dos casos de abuso se dão em famílias ditas tradicionais, né, pelo pai ou pelo padrasto, ou seja, já o esposo da ex-esposa, da esposa, é um tio, é um primo, enfim. Essa ideia de que o homem ele é pedófilo, né, também é uma ideia totalmente errada, que a gente precisa também rever esses nossos conceitos. Então tudo isso parte de compreensão, de leitura, de estudo, porque só ficar no achismo, eu acho que foi isso, né, eu acho que é aquilo, e na verdade a gente não buscar informação na fonte. Hoje com esse mundo, né, onde se divulga tantas histórias, tantas mentiras, né, o tal do fake news, nós precisamos estar digamos assim, mais conscientes de buscar essas informações na fonte. Outra situação que Emmanuel nos coloca, ele diz assim, isso está no livro Vida e Sexo: comumente chamamos a nós antigos companheiros de aventuras infelizes, programando-lhe a volta ao nosso convívio, a prometer-lhes socorro e oportunidade, em que lhes reedifique a esperança de elevação e resgate, burilamento e melhoria. Então veja só, ele diz que comumente nós chamamos a nós antigos companheiros de aventuras infelizes. Veja só, né? Programando-lhes a volta ao nosso convívio e prometendo socorro e oportunidade. Nós vamos fazer o estudo, né, no próximo mês do livro Nosso Lar, e eu lembrei exatamente de uma história que se encaixa bem nessa colocação de Emmanuel, que está no livro Nosso Lar, que é de André Luiz. Quem já teve a oportunidade de ler, né, Nosso Lar, deve lembrar que quando André Luiz desencarnou, ele ficou sozinho na colônia, né, porque a mãe dele já era um espírito de um nível evolutivo muito maior,
e não vivia nem em nosso lar, já vivia numa colônia bem superior. O pai estava vem o nome da ideia do inferno. O pai vivia no umbral, né? O pai estava no umbral, e isso entra a questão de trazermos antigos companheiros, né, de aventuras. E ele mesmo, esse tempo todo, ele ia reencarnar, mas não conseguiu se livrar de duas personagens que foram duas amantes que ele teve durante a sua vida terrena. Então, quando eu falei assim, de a gente trazer de volta os companheiros de outras existências, quando André Luiz pergunta à mãe sobre o pai, e aí ele queria ver o pai, né? Ela disse que ele estava no local, que ele não poderia ir, e que ela não conseguiu retirá-lo, assim, as orações, porque ele não conseguiu retirá-lo daquele ambiente, e ele voltaria, reencarnaria de onde ele estava, né? Que é o que a gente às vezes fala das reencarnações compulsórias. E aí ele pergunta, né? E aí, como será essa situação? Aí a mãe dele responde: bem, seu pai vai nascer, depois eu vou reencarnar, nós iremos casar novamente e nós receberemos as duas amantes dele como filhas, né? E aí André Luiz ficou assim, né? Como a senhora vai receber as duas amantes dele como filhas? Ela disse: né? Quando a gente desenvolve o sentimento do amor, a gente não vê isso como... Aí um outro dia a gente ouvindo uma palestra, e a pessoa fez esse comentário, dizendo assim: imagine esse pai de família, né, quando essas garotas crescerem, como ele vai se sentir quando elas começarem a namorar, quando aparecer, porque na verdade, antes de conhecer a doutrina, a gente ficava imaginando assim: como é que um pai pode abusar sexualmente de uma filha, né? E aí quando a gente vai parte para a reencarnação, não que ele seja obrigado a cometer esse ato, mas nós trazemos essas situações, ou seja, ele em determinado momento ele esquece que ali ele tem uma filha, e é como se ele estivesse ainda visualizando a amante do passado, e termina às vezes se deixando envolver. Então a mãe fala que eles voltarão novamente juntos e receberão as duas amantes, né? Exatamente como ele diz aqui, né? Comumente chamamos a nós antigos companheiros de aventuras infelizes, ou seja, se ele usou aquelas duas criaturas como amante durante o tempo que ele já era casado, ele vai receber agora como filhos para reeducar aquelas criaturas, né, como filhos. E ele finaliza aqui dizendo assim: a família terrestre é formada assim de agentes diversos, porquanto nela se reencontram comumente afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis ante as leis do destino. Então, dentro do nosso lar, tem uma passagem do Evangelho que Jesus fala claramente, né, do reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho, e seria mais ou menos essa ideia, né, de certa forma, de durante a nossa existência nós procurarmos quebrar todos esses sentimentos de animosidade que nós temos com as pessoas, enquanto nós não estamos, digamos, dentro do mesmo ambiente familiar. Porque se eu não consigo amar alguém fora do meu ambiente familiar, para que esse sentimento ele acabe, ou seja, seja quebrado, essa corrente de sentimento negativo, infelizmente, às vezes a gente tem que trazer, como ele coloca aqui, trazer essas pessoas para que, no ambiente familiar, na questão consanguínea, como irmão, como primo, como filho, como pai, nós consigamos exatamente quebrar esse sentimento. Por isso que a gente deve buscar, nesse momento que nós estamos vivendo, em que a gente às vezes acha que a família não é bem aquilo que nós estávamos querendo, nós simplesmente buscarmos essa reconciliação. E aí, como ele diz, muitos afetos e muitos desafetos. Isso não quer dizer que ao não simpatizar com alguém, essa pessoa tenha sido meu inimigo no passado. Não são todos os casos. Às vezes nós não temos afinidades. Às vezes eu vejo uma pessoa e eu não encontro nela algo que seja parecido comigo, alguma afinidade, alguma simpatia. Então, às vezes demonstra essa questão de antipatia, mas não quer dizer que todos os casos em que
eu não simpatizo com alguém, eu tenha sido inimigo, eu tenha feito alguma coisa errada com ela. A gente não pode generalizar toda a situação. Mas em tese, quando a gente traz no ciclo para o ciclo familiar, está mais relacionado com exatamente isso: afetos, desafetos, amigos e inimigos. E aí a gente trazendo para o Evangelho, no capítulo 14, que é exatamente do honrar pai e mãe, Kardec fala que os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este existia antes da formação do corpo. Os pais, eles dão apenas o corpo físico. Tá? Então, por isso que o pai, geralmente nós nascemos parecendo com o nosso pai ou com a nossa mãe, senão ia dar problema, né? Então, na verdade, os nossos pais materiais, eles nos dão apenas a parte física. Não é à toa que nós vemos assim pais extremamente corretos e no meio ali daquela família você encontra um filho totalmente desajustado. Em tese, se nós tivéssemos uma única existência, os filhos teriam que seguir o mesmo condicionamento, digamos assim, dos pais, ou seja, serem corretos, serem honestos. Mas às vezes você tem uma pessoa que é extremamente correta e atrai, né, aquele espírito rebelde, aquele espírito complicado. E até Kardec pergunta aos espíritos que codificaram, né, por que isso acontece? E aí os espíritos disseram para ele que às vezes um espírito muito rebelde, muito desajustado, pede para nascer numa família mais organizada, para que através do exemplo daqueles pais ele consiga ir se melhorando, mudando o seu comportamento. Então nós vemos às vezes pais que gostam de estudar, ou seja, intelectualmente desenvolvido, e tem filhos que não gostam de fazer nada. Filhos trabalhadores e pais desajustados, ou seja, a ideia, né, a questão moral não simplesmente não é feita através do corpo físico, né? É simplesmente as características que cada espírito traz. Por isso que ele coloca aqui no Evangelho que os laços de sangue não estabelecem exatamente os laços espirituais. Né? Voltando à ideia que a gente falou do nosso lar, André Luiz ficou na colônia em outra família, porque a mãe vivia em outra colônia, o pai estava no umbral e ele não tinha família, a família material dele não estava em locais diferentes, então ele foi agregado em outra família, né, que foi a família de Lísias. Também uma parte do Evangelho que ele fala: os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. Então, depois do nosso desencarne, pode acontecer de simplesmente alguém que eu convivi numa existência, eu simplesmente não encontrar essa pessoa no plano espiritual. O que vai determinar os nossos reencontros, e muitas pessoas assim acham que não, morreu, vai reencontrar toda a família. Nem sempre isso é possível. Por quê? Depende muito do nível evolutivo de cada um. Na obra de André Luiz, ele fala também disso. André Luiz, para encontrar com a mãe dele, ele entrou no estado de sono, né? Então, perispiritualmente, ele foi até o local onde ela estava. Ela não veio até ele, ele foi até ela. Mas, por quê? Porque ele não tinha a evolução necessária para viver junto com ela. Então, muitas vezes a gente pode desencarnar, ter uma família um pouco desajustada, e no período em que nós estivermos na parte da erraticidade, às vezes nós não vamos encontrar essas pessoas. Só se houver uma necessidade de voltarmos juntos, né, como eu coloquei anteriormente, para resolver algumas desavenças, mas isso não quer dizer que no plano espiritual, né, a gente vai encontrar todas essas pessoas. Ou eu casei 3, 4 vezes, o espiritual vai estar todas as minhas esposas me esperando para constituir a sua família. Né? Então tudo vai depender da necessidade de cada um. Formam famílias
Formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se agruparem como fazem no espaço, originando-se daí das famílias unidas e homogêneas. Aqui ele já fala, Kardec já fala especificamente das famílias, que a gente vê aquelas, é tudo tão certinho, todo mundo se gosta, os pais são equilibrados, os filhos também são equilibrados, eles são espíritos que se reencontram e que de repente já tem essa identificação, essa afeição, esses objetivos parecidos e formam exatamente essas famílias unidas e homogêneas. Que a gente às vezes olha assim e diz, poxa, eu queria ter nascido naquela família e não nessa. Ou seja, se eu, de certa forma, quero ter essa família unida e homogênea, e aí a gente volta para a questão do conhecimento de cada um. Se eu quero ter essa família, eu que preciso mudar. Eu não posso simplesmente exigir que os outros mudem se eles ainda não têm a condição de mudar. Eu que já tenho um conhecimento da vida espiritual, eu que já tenho um conhecimento da reencarnação, sou eu que devo me esforçar para agir de forma diferente e buscar dentro da minha condição, sem de repente me sentir tão cobrado, mas buscar a melhoria dessas pessoas que estão dentro do nosso lar. Então, por isso a gente vê às vezes, não são muitas, mas a gente encontra famílias onde os irmãos têm uma relação muito fraterna, os pais também se relacionam muito bem, e isso se dá não simplesmente porque Deus achou bom aquela família ser daquela forma, não. É um processo de evolução, é um processo de crescimento. Nós temos várias e várias existências, onde cada existência nós vamos refazendo ou melhorando algum aspecto que nós temos. Então essa família ela vai se tornando cada vez mais homogênea. Então por isso que isso acontece. E no livro Chão de Rosas, que é um livro de Sheila, ela diz assim: um lar reúne os que precisam ficar juntos para entenderem as suas próprias necessidades. Um lar reúne os que precisam ficar juntos para entenderem as suas próprias necessidades. Então, mesmo que em determinados momentos a gente ache que a cegonha errou, me jogou no lugar errado, eu queria uma família diferente, mas onde nós estamos é onde nós precisamos estar para nosso crescimento espiritual moral. Não existe ninguém que esteja em local diferente daquele da sua necessidade. Então a gente precisa simplesmente aceitar, quando a gente fala aceitar, mas na condição de mudar, o que a gente pode mudar, aceitar no sentido de ir mudando as características daquela família. Se existem pessoas muito agressivas, a gente procurar manter a nossa tranquilidade para que não se deixe influenciar por aquela agressividade. Se aquelas pessoas que a gente às vezes convivem estão no erro, no equívoco, não querem crescer, seja materialmente, moralmente, intelectualmente, a gente entender a situação em que elas se encontram, compreender e não nos deixar abalar e seguir a nossa caminhada, entendendo aquela pessoa daquela forma, porque não adianta a gente querer, digamos assim, enfrentar essa situação procurando impor as nossas necessidades e o nosso jeito de ver a vida. Então, a doutrina espírita, ela nos traz exatamente esse conhecimento e esse entendimento de que a vida que nós estamos vivendo aqui é uma vida de 100, de 80 anos, é um momento muito rápido perante o que nós ainda vamos ter que passar, que nós ainda vamos ter que viver nas nossas várias e várias existências. E como eu disse no início, a nossa intenção de falar na noite de hoje exatamente sobre essa questão da vida em família e os laços parentescos. Então, algumas pessoas, que entendem mais da convivência, sabem que na minha casa todos nós passamos recentemente
pela visita do Covid, né? E graças a Deus todos conseguiram, diferentemente, infelizmente, de alguns companheiros que perderam seus pais, seus esposos, mas todos nós estamos bem, né? E somente quando a gente passa por alguma dificuldade, né, quando a gente precisa realmente da família, a gente aprende a valorizar, né? A gente começa a visualizar o que nós temos, aprender a valorizar, mesmo que cada um com as suas diferenças, com as suas dificuldades, mas nós temos uma família, né? E se nós, como disse já em alguns momentos, se nós queremos algo melhor, que nós façamos por onde essa família possa melhorar também. Então a gente agradece, né, a atenção de todos, e o que a gente pode dizer para vocês, dentro do que a gente pôde ler e pôde entender, e mesmo na nossa compreensão de dia a dia, é que a gente procure valorizar mais esse momento de que nós estamos vivendo em família. E quando a gente vê no próprio Evangelho, no capítulo 14, né, que justamente fala sobre honrar teu pai e tua mãe, tem uma parte que Kardec fala sobre a ingratidão dos filhos. E era outro ponto, antes de conhecer a doutrina, que a gente se perguntava por que uma pessoa, eu falo de mim, digamos assim, meus pais, meu pai tem 80, vai completar 80 anos, minha mãe tem 78. Então já viveram bastante, né? Ainda vão viver, né? Ainda é um bom tempo por aí, apesar do meu garoto ser bastante teimoso, mas vai viver ainda um bom tempo. E você vê crianças ou recém-nascidos que os pais parece só vieram para dar a vida àquela criatura, e você fica órfão, você não tem a oportunidade de conviver com o pai, de conviver com a mãe durante esse tempo, de ter esse entendimento. Então, somente quando nós nos deparamos com a situação dessa, de não ter, né, que geralmente o que acontece, a gente não valoriza o que a gente tem, e de repente quando a gente não tem, poxa, um vídeo que eu vi outro dia, que falava de um senhor já viúvo, em que os filhos já tinham tempo que não ia passar o Natal com ele. E aí ele, todo ano era a mesma desculpa, todo mundo ocupado, não tinha tempo, ele simplesmente simula que morreu, manda o convite para os filhos, informando da morte, e aí todo mundo cancela tudo, né? Viagem e tudo, e todo mundo vai ao encontro, vai para o funeral do pai, né? E chegando lá, ele está com a mesa pronta para a comemoração do Natal, né? Então, na verdade, é assim, a gente às vezes só valoriza aquilo que nós não temos, né, de certa forma, quando ele já não existe. Então, mesmo com essa dificuldade, mesmo com os conflitos que a gente encontra dentro da questão familiar, mas somente quando a gente não tem, é que a gente vai ver, poxa, como era bom ter fulano às vezes, como era bom ter. Então, essa a minha mensagem, mais do que teorias que a gente vai lendo, mas a minha mensagem é mais nesse sentido, que a gente possa valorizar mais enquanto nós temos, né? Porque depois chorar, se lamentar e reclamar de Deus porque não tem mais, não vai adiantar nada. Valorize o momento, né? Então a gente agradece a atenção de todos e vamos finalizar, né, esse momento com a nossa oração em agradecimento a Deus por mais um dia, ao nosso Mestre Jesus, que é o nosso modelo e guia, e a todos os Espíritos que nos conduzem neste momento em que nós estamos vivendo. E assim seja.